Oi, eu sou a profetisa Rosen Carvalho, a tia boa da Bahia. Você que tá gostando dos meus vídeos, dê seu legal, dê seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, né? Para ajudar a propagar a palavra do nosso Deus. Eu tô aqui lendo Atos, Atos 13, 16. O testemunho de Paulo em Antioquia. Paulo, levantando-se e trazendo com a mão sinal de silêncio. Sinal de silêncio assim. Disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu todos os pais e exaltou o povo durante sua peregrinação da terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso e suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E sobrevendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencido cerca de 450 anos. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, né? Então veio o tempo do rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, e nos foi enviada a palavra de salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades não conheceu Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados. Quando o consideram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Vós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. No Salmo 2, Salmo 2, Tu és meu filho,
eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse. E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo, não permitirás que os seus santos vejam corrupção, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Então, Jesus não viu corrupção, né? A sua carne não foi corrompida, viu? Ele morreu santo, viu? Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que, se vós anunciar a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede o desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vou-la contar. Atos 13, 42. Instados a pregar no sábado seguinte. Ao saírem deles, notaram-lhes que no sábado seguinte lhes falaram estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Atos 13, 44. Paulo e Barnabé vão para os gentios. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomando-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregado a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmo vos julgais indigno da vida eterna, eis aí que nós volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus justificaram as mulheres piedosas, instigavam as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo de Tarso e Barnabé, expulsando-o do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordados, davam de alegria e do Espírito Santo. Atos 14. Paulo de Tarso e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo de Tarso e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, quanto
tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram, irritavam os anônimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muitos tempos, falando ousadamente no Espírito, no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que, por mãos deles, se fizesse sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgiram um tumulto dos gentios e dos judeus, associados com as suas autoridades para ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Atos 14, 8. A cura de um coxo em Listra. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo de Tarso, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo de Tarso fizera, gritaram em língua caônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. E a Barnabé chamava Júpiter e a Paulo Mercúrio. Então chamaram o Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, que são os deuses, os planetas, né, da gente, né? Que era referente aos deuses, né? Que Júpiter e Mercúrio são os deuses, né, daquela época lá da Grécia, né? Da Grécia. Pois é. Eu vou ver quem são eles depois. Júpiter e quem é Mercúrio. Os deuses daquela época, viu? Que agora não é mais permitido adorar esses deuses não, viu? No tempo da Grécia. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas. Queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo de Tarso, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vós anunciaram o Evangelho, para que destas coisas vos convertais. E ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há, e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, né? Que os próprios caminhos do povo, né, que eu acabei de dizer, era esse negócio os deuses da Grécia, né? Da Grécia, da China, os deuses que estão escritos na Bíblia, né? Da China, da África, né? Que são os orixás, né? Que são os deuses daquela época, aqueles tempos, né? Pois é. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de farturas e de alegria, né? Deus não deixou de dar a eles, né? Mesmo eles crendo nesse tipo de gente, que eram os deuses de antigamente, né? Que morreram e foram tudo enterrados, né? Pois é. E viraram espírito, todos eles viraram espírito, viu? Esses deuses aí, viu? Pois é.
Uns vão ser ressuscitados para a honra de Deus e outros vão ser ressuscitados para a vergonha, né? A vergonha, né? Deles mesmos. Pois é. Eu, porém, não vou ser ressuscitada para a vergonha, não. Vou ser ressuscitada para a honra do nosso Deus de Israel. Então Deus nunca deixou faltar nada para eles, para essas pessoas, né? Que adoram outros deuses. Nunca deixou. Deus também, né? Dá sempre o pão de cada dia aos bons e aos maus, né? As pessoas ruins, né? Pois é. Tanto a Chapeuzinho Vermelho, né? Tanto ao lobo mau. É isso mesmo. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício, né? Então, eles, né, falaram, né, exortaram, né, o pessoal para não fazer mais esse negócio de sacrifício não, né, acreditar em negócio de outros deuses não, porque o Deus vivo, né, Deus é vivo, né, Deus de Israel é vivo, né, Jesus Cristo é vivo, né, o Espírito Santo de Deus é vivo também, viu? Não é morto não, viu? Não é morto não. Morreu, mas foi ressuscitado, não é isso? Então pronto. São ressuscitados, viu? São todos vivos, viu? E moram no céu, numa nova terra. Lá em cima, no céu. Atos 14. Paulo é apedrejado. Sobrevieram, porém, judeus da Antioquia e Icônio, e instigando as multidões a apedrejar a Paulo de Tarso, a arrastaram para fora da cidade, dando-o como morto, né? Quase morto, Paulo de Tarso foi levado, né, para fora da cidade, quase morto foi Paulo de Tarso. Rodeando, porém, os discípulos, levou-se entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos voltarem para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os e permanecendo firme na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar em jejuns. Os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E ali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprida. Ali chegaram reunida a igreja. Relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Atos 15. Há controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidaste, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo, de Tarso e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois
e alguns outros dentre eles subisse a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviado, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Penícia e Samaria. E narrando a conversação dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observar a lei de Moisés. Atos 15, 6. A reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão, né? Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vós sabeis que desde ao princípio Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece o coração, lhes deu testemunho, conhecendo o Espírito Santo, a eles, como também a nós, nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar em nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Amém? Aleluia, glória a Deus. Atos 15, 12. O parecer de Tiago. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais de prodígio Deus fizera por meio deles, entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurarei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas deste século. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, o Senhor, né, como eu já tinha falado na outra palavra, né, está escrito na Bíblia que o Senhor disse que se abstesse, né, do sexo, que é da traição sexual, né, não pode trair o marido nem a esposa, né, e das carnes sufocadas, né, de animal sufocado, e de sangue também, não pode comer sangue não, viu? E das comidas, né, que é oferecida a ídolos, né, das comidas que é oferecida aos deuses, né, comidas oferecidas em negócio de macumbaria, feitiçaria, viu? No altar do Satanás. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Atos 15, 22. A decisão enviada a Antioquia. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros
com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles os irmãos, tanto aos apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós, outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo de Tarso, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente dirão também essas coisas, pois pareceu bem o Espírito Santo e nós não nos impomos a maior encargo, além destas coisas essenciais, que devos absternais das coisas sacrificadas a ídolos, né? Bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vós guardardes saúde, né? Então, você, né, não pode comer sangue, né, de animal sufocado, tá bom? É isso aí. E nem ficar comendo comida, né, oferecida, né, a ídolos, né? A neotade de Satanás, né? É isso aí. Atos 15, 30. A leitura da mensagem. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, né? Então, você também não precisa ser circuncidado mais não, viu? Precisa você fazer circuncisão não. Foi decidido aí, né? Que não precisa mais circuncidar-se não, viu? Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolavam os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por alguns tempos, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. É isso aí, amém? Aleluia, glória a Deus. Atos 15, 36. A segunda viagem missionária. Separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciaremos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara, desde a